E o nosso papo de hoje será sobre emoções. Eu escolhi esse tema hoje, né? Porque nós estamos em 2022 e 2022 é um ano regido pela Lua, né? Então nós temos Mercúrio e Lua regendo o ano de 2022. E a Lua representa as emoções. Então teremos aí um ano de desaprisionamento das emoções, onde as emoções vão estar em alta. Então é importante que olhemos para as nossas emoções, cuidemos das nossas emoções esse ano, para que a gente não tenha aí desdobramentos muito complicados, né? Eu não sou astróloga, mas sou simpatizante, gosto demais, acompanho astrólogos, né? Inclusive eu assisti uma palestra muito boa do Newton Schultz, que é um astrólogo que eu admiro muito, né? E que eu acompanho o trabalho dele. Vou deixar depois o link na descrição do vídeo, onde ele fala sobre as energias de 2022 e explica sobre essa influência lunar, né? As emoções que vão estar em alta no ano de 2022. Inclusive, não é só um ano onde as emoções, né? Mas você tem aí toda a força do feminino brotando. Então, aproveite, né, para trabalhar essas emoções femininas. E aí, quando eu falo em trabalhar essas emoções, essa força feminina, não é só para as mulheres, né? A mulher tem o feminino exteriorizado, né? E o homem tem o feminino interno. E quando a gente fala dessa força, é olhar para dentro, né? Olhar para dentro desse feminino e trazer essa força exteriorizando, seja num homem ou seja numa mulher. Mas o contexto aqui, né? A mensagem que eu gostaria de trazer, que eu gostaria de compartilhar com vocês é a observação das emoções, olhar para as nossas emoções e cuidar dessas emoções. Porque é um ano que pede isso. É um ano onde se você tiver emoções complicadas, mal trabalhadas, elas vão eclodir. E isso pode gerar muitos problemas, né? O fato de você ter essas emoções eclodindo, que você não olha, que você não pode se transformar em desafios muito grandes. Então, olhar para as emoções é importante, cuidar das nossas emoções. E aí aqui queria fazer um parênteses, né? Porque tem muitas pessoas, elas associam cuidar das emoções com relacionamentos afetivos. Então, se eu tenho um relacionamento afetivo e o meu relacionamento afetivo está bem, então tá tudo bem, eu não preciso cuidar das minhas emoções, porque elas estão em ordem. E é claro que os relacionamentos são um grande termômetro de como está o nosso campo emocional. Isso é óbvio, né? Isso é muito, muito contundente. Mas os relacionamentos não são o único termômetro que a gente possa olhar para saber como andam as nossas emoções. Então, você tem se irritado muito? Tá muito estressado? É aquela pessoa que do nada, né, fica com raiva? Tem oscilações de humor, né, frequentes? Sente tristeza, né? Tá sempre sentindo algum tipo de tristeza, alguma angústia, ansiedade, né? Costuma entrar em estados depressivos, não estou falando de estar em depressão, mas em estados depressivos, estados de apatia, onde você não tem vontade de nada. Tudo isso é o seu emocional trazendo informações para que você olhe e para que você cuide das suas emoções, cuide do seu estado emocional como um todo. Então, é errado achar que o emocional você só precisa cuidar se você tem algum problema no seu relacionamento afetivo. Não é isso, é como um todo. Assim como tem pessoas que falam, nossa, o meu relacionamento é muito bom, tá tudo ótimo.
E aí, você conversando com a pessoa, ah, eu não gosto quando meu marido faz isso, eu não gosto quando acontece tal coisa no meu casamento, no meu relacionamento, eu não gosto disso. Você já conversou isso com o seu parceiro? Não. Então, como que o seu relacionamento está bom se você não tem diálogo, se você não tem comunicação? Então, entenda que isso não é um problema no relacionamento, mas vai com o tempo, vai ocasionar um problema no relacionamento, porque você não está trabalhando a comunicação. E por que você não trabalha a comunicação? Por que você não consegue expor aquilo que você sente, se você não gosta? Ah, porque ele vai ficar bravo, porque vai criar um atrito. Por que você tem tanto medo de criar atritos? E por que você fica criando problemas antes deles acontecerem? Percebe como olhar, cuidar do nosso emocional vai muito além, é muito mais abrangente? É olhar para essas situações que nos desagradam dia a dia. Aquilo que me incomoda no dia a dia. Isso é cuidar do meu emocional. Porque se eu não estou satisfeita com o meu trabalho, e eu continuo trabalhando, se eu não estou satisfeita com o ambiente, com as coisas que acontecem, se me desagrada determinados comportamentos do meu filho, do meu parceiro, dos meus amigos, dos meus familiares, eu me estresso com determinadas coisas que acontecem, tudo isso, olhar para tudo isso é cuidar do seu emocional. Então, é muito maior do que tudo isso, né? Muito maior do que um relacionamento afetivo que esteja em ordem, que esteja em fluência. O nosso emocional, ele é o nosso termômetro de tudo o que acontece. Agora, essas emoções que nós temos, né, essas são reações. Elas são reações a algum evento anterior. Então, quando eu reajo com raiva, com medo, com ansiedade, com carência, o que está acontecendo? É uma reação a um evento anterior. Então, existe um gatilho em mim que foi acionado e a reação é esse estado emocional. Eu estou brava, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou carente. Então, isso é uma reação, essa é uma reação. Então, a primeira coisa é não negar. Existe é comum a gente rejeitar esses sentimentos, né? Então, se eu tô triste, não posso ficar triste, principalmente hoje, porque as pessoas falam assim, se eu tiver triste, eu vou atrair mais tristeza. Se eu tiver deprimido, eu vou atrair mais depressão. E aí a gente rejeita. Nós criamos rótulos para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, e nós não nos permitimos mais sentir, olhar para aquilo e entender qual é a mensagem que cada sentimento, cada emoção está trazendo para mim. Então, eu não vou ficar triste para não atrair mais tristeza. E aí eu fico fingindo que eu estou feliz, eu fico achando coisas para fazer ao invés de olhar para essa tristeza, aceitar, dar vazão e cuidar dessa tristeza. E cuidar dessa tristeza não é você alimentar a tristeza, e sim permitir, sim, eu estou triste. Então eu aceito, eu não nego a minha tristeza, eu não rejeito, porque toda vez que eu rejeito, ela permanece lá, ela não vai embora e ela acaba voltando. Tem um outro vídeo que eu gravei onde eu falo sobre a insatisfação. Então a gente tem determinadas insatisfações no nosso dia a dia e quando a gente não olha para isso, isso vai se avolumando. Eu vou deixar aqui depois no card que ele explica melhor como que todo esse processo vai se tornando acumulativo. Mas voltando aqui para a tristeza. Então não é alimentar a tristeza, mas aceitar que ela está ali.
e que ela veio com um objetivo de me mostrar algo. Então eu me acolho. Se eu tô triste, o que eu tô precisando nesse momento, né? Eu olho para essa tristeza, eu olho qual é a mensagem que ela veio me trazer. Por que eu estou me sentindo triste? Da onde veio essa tristeza? Qual foi o gatilho emocional que disparou uma tristeza em mim? Qual foi o evento? Quando eu entendo qual é o evento, eu vou rastreando e entendendo a origem dessa minha tristeza, para que eu possa cuidar dela. Se eu estou carente, eu não vou negar a minha carência, que é o que normalmente a gente faz. E mais do que isso, a gente joga a responsabilidade desse sentimento para o outro. Então eu estou carente, eu não me cuido e acho que o outro tem a responsabilidade de cuidar dessa minha carência, de tirar essa minha carência. Não. E não é cultivar a carência, percebe? São coisas diferentes. Eu não vou ficar, eu tô carente porque ninguém me ama, porque ninguém gosta de mim. Aí eu chego lá na sala, vejo o meu parceiro brincando com o meu filho, com o nosso filho. O que eu faço, né, normalmente? Olha lá, agora só cuida dele, só quer saber dele, só brinca dele, não dá mais atenção pra mim. Ou ele tá se divertindo e fazendo alguma coisa, ele só pensa nele, ele não cuida. Então eu tô terceirizando essa minha emoção. A carência é minha, esse sentimento é meu. Quem tem que cuidar dele sou eu, não é a outra pessoa. E aí eu fico buscando culpados. Isso sim é entrar num estado onde você alimenta. Você rejeita e ao mesmo tempo você alimenta. Você não aceita sentir, você não olha para ela, você fica tentando querer que outra pessoa cuide dessa sua emoção, desse seu sentimento. E você fica, né, alimentando cada vez, trazendo mais situações semelhantes, porque você não está cuidando dela. E o que seria cuidar, por exemplo, de um estado de carência? Se eu estou carente, o que eu preciso? O que me faria eu sentir mais aconchegante, mais, né, pertencente, mais amada? Porque se eu estou carente, eu estou sentindo falta de alguma coisa. Então eu vou me dar aquilo que está me faltando. O que eu gosto? Eu gosto de música, então eu vou escutar uma boa música, vou tomar um banho relaxante, se é isso que eu gosto, vou cuidar de mim, passar um creme, cuidar dos meus cabelos. O que eu gosto, eu vou me dar, eu não vou ficar esperando que o outro me dê, que o outro supra essa minha carência. E é claro que você pode pedir ao outro, nesse momento, um aconchego para sua mãe, para um amigo ou para o seu parceiro. Se aconchegar com aquela pessoa. Mas não entendendo que é só um momento, uma necessidade sua pontual e que é sua e que não é obrigação do outro fazer isso. Então ele vai te dar esse aconchego para que você se sinta nutrida nesse momento, e aí você vai olhar para essa sua carência. Por que eu me sinto carente? E o que startou esse processo em mim nesse momento? O que aconteceu? Qual foi o evento que me fez sentir carente nesse momento? E aí você precisa lembrar que o outro também tem as necessidades dele e que, de novo, ele não tem a obrigação de suprir essa sua carência. A carência é sua, é um processo seu, é uma falta interna. E por mais que ele fique o dia inteiro te bajulando, te adulando atrás de você, você ainda vai sentir essa carência até que você olhe e você supra essa carência dentro de você. Então, pedir um aconchego para o outro é um momento, é alguma coisa pontual. É como quando você está num processo, adoeceu, eu estou com febre, não estou bem.
Então vem alguém para cuidar de mim naquele momento. Eu não vou ficar naquele estado para sempre. Então naquele momento a pessoa leva um chazinho, cuida de mim, vê o que eu preciso, eu tomo remédio. Eu me permito ficar quietinha num canto porque eu não estou bem, ficar deitada, relaxar. É um momento para que o meu organismo, o meu sistema se recupere. Então, quando a gente está carente e a gente busca o aconchego de alguém, a gente pode fazer isso. Lembrando que é um momento. Então, essa pessoa vem, te dá alguma coisa no momento que você está precisando, mas que a responsabilidade de olhar para dentro, de entender o que está acontecendo, a origem, o que está acontecendo é nossa, não é do outro. E aquele outro é um ser humano com necessidades próprias, com as necessidades dele. Então, vai ter um momento que ele vai levantar e vai sair. Por quê? Porque ele tem as próprias necessidades. E a gente não sabe exatamente quais são as necessidades do outro. E o outro é que tem responsabilidade de suprir as próprias necessidades. Então talvez ele precise extravasar, e aí ele precisa correr, ele gosta de andar, de jogar bola, ele gosta de pedalar. Aí você fala assim, poxa, eu tô carente aqui, e ele vai pedalar, e ele vai jogar bola. É um momento daquela pessoa, é uma necessidade que você desconhece, mas que aquela pessoa tem e que ela está suprindo naquele momento. Então, ele te deu o aconchego, mas vai ter um momento que ele vai precisar sair. Então, a gente espera que o outro faça aquilo que é nosso. Então, cuidar das nossas emoções é exatamente isso. Eu me permito sentir, eu estou carente, aí eu me dou aquilo que preciso, eu busco um aconchego em alguém próximo, mas sem transferir essa minha carência para o outro. Sem querer que o outro supra essa minha carência, é só um momento. É a mesma coisa quando eu estou doente, de novo. Aquela pessoa vem e cuida de mim naquele momento. Ela não vai ficar o tempo todo lá vendo, colocando termômetro, trazendo chazinho. É um momento. Então essa pessoa vem, me dá esse aconchego e depois ela segue. A responsabilidade de olhar para isso é minha. Então eu aceito a minha carência, eu me nutro e supro essa minha necessidade. E aí eu vou trabalhar essa emoção, trabalhar esse sentimento, olhar para tudo isso. O que está desencadeando? Por que eu me sinto carente? O que falta que faz com que eu me sinta carente? Às vezes é um abandono lá na infância, em algum momento da minha infância. Às vezes eu não tive nenhum momento, não tive nenhum evento de abandono. E vem do meu campo familiar. Então, precisa ser olhado, trabalhado. E aí existem técnicas para isso, né? Nós temos aí, por exemplo, a sistêmica, né? As constelações, onde a gente consegue olhar o campo. Trabalhar o individual, olhar para você enquanto indivíduo, para entender quais são as dinâmicas da sua infância que te startam, se você tem sempre essa carência. Aí você vai olhar e vai perceber um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição, alguma coisa que está por trás. Então é olhar o por trás, a carência é só a reação. Então eu me sinto abandonada, eu me sinto rejeitada por alguma coisa que eu não sei. Fala, nossa, mas eu não vivo esse contexto atual. Pode ser um contexto da infância, mas como pode ser um contexto sistêmico, onde vem no meu campo. Eu estou ligada a algum membro que foi excluído, que foi rejeitado. Então eu sinto a mesma coisa. Então eu tenho esses rompantes de carência.
Então é por isso é cuidar das suas emoções, é você olhar para o que está acontecendo, se acolher nesse momento e aí você passar a olhar, a investigar e buscar a raiz disso, para que você nutra, supra e resolva essa questão interna, senão ela vai ficar se repetindo. E isso serve para todas as emoções. Uma emoção que a gente costuma negar muito é raiva. Não posso sentir raiva, porque a gente rotulou raiva de uma emoção ruim. Não, eu tô com raiva, eu tô com ódio agora. Por quê? Ah, porque a pessoa fez isso, porque aconteceu aquilo. Eu me posiciono, eu permito que essa energia, porque a raiva é uma energia. Quando eu bloqueio, ela vira um bloco energético, ela vira uma massa energética que vai bloquear o meu fluxo energético em algum ponto. E nesse ponto, se você não tem um fluxo energético correndo alinhado corretamente, o que acontece? Falta energia vital, ele começa a adoecer. É onde você começa a desencadear processos, né, de problemas físicos mesmo. Por quê? Porque você não está permitindo esse fluxo energético, que ele flua, que ele vá. Então, quando eu nego a raiva, ela é uma energia. Eu condenso ela dentro de mim. Eu mantenho ela aprisionada e ela vai se aprisionar em algum lugar. E a partir desse aprisionamento, é como se fosse um entupimento energético do nosso campo energético, a energia não consegue fluir e vai desencadear algum processo físico, né? Então, olhar para essas emoções. E por que eu estou trazendo? Eu acho que é tão importante olhar para essas emoções, principalmente no ano regido pela Lua, né? Onde você vai ter essas emoções muito mais afloradas e vai acontecer um descarregamento emocional, nós querendo ou nós não, a gente querendo ou não, esse descarregamento vai acontecer. Então ele vem trazendo, você vem trazendo emoções, blocos que vão se formando, emoções que você não olha e vão criando energias e vai ter uma hora que precisa descarregar, precisa sair. Tem que voltar. E esse é um ano onde isso pode acontecer. E por que eu achei tão importante, sabendo que é um ano lunar, onde vai acontecer um descarregamento emocional, trazer esse compartilhamento com vocês? Em 2015, a cada 7 anos, nós temos a regência da Lua. Em 2015 foi o último ano onde aconteceu, né, a regência da Lua, e agora ela volta a reger. Em 2015 eu vinha num processo de depressão com muitas áreas da minha vida, então eu tinha muitas catarses acontecendo, muita coisa, e eu não estava sabendo cuidar das minhas emoções. Naquela época eu não sabia cuidar, eu sentia, mas não sabia cuidar, não sabia como olhar, não parava para entender as minhas emoções, da onde elas vinham, por que elas vinham, acolher, fazer esse processo de acolhimento das emoções, de entendimento e permitir que elas passem, que elas se descarreguem naturalmente. Então eu não sabia nada disso, eu vinha de um processo onde eu estava numa turbulência em diversas áreas da minha vida e num processo de depressão. E quando chegou 2015, em março de 2015, eu tive um dia, eu acordei e não enxergava tudo turvo. Então eu acordei e olhava, estava tudo turvo. Sabe quando você acorda assim e parece que o olho ainda não se habituou, e aí tudo tá nebuloso ou meio que ondulado, você não consegue ver direito. Então eu levantei, achei que era isso, lavei meu rosto, fiz o que eu tinha que fazer, me vesti, e aquilo não passava. Fui trabalhar, não passava. E não era algo assim sutil, era algo estava muito forte. Eu não conseguia, por exemplo, reconhecer os rostos, eu não conseguia ler no meu celular.
Então, se eu recebia uma chamada, eu não conseguia ver o número, não conseguia ler, porque estava tudo embaçado. Então, era algo muito assim, forte mesmo, né? A minha vista simplesmente, de repente, eu acordei com ela totalmente embaçada e não tinha nitidez. Então, não conseguia ler, não conseguia reconhecer as pessoas, né? Eu via assim as pessoas vindo, silhuetas, mas não conseguia olhar nos detalhes. Fui trabalhar, e isso não passou. Liguei, marquei uma consulta com o oftalmo, e aí eu descobri que eu tive uma oclusão na veia central da retina. Então, uma oclusão, o que é? Como se fosse um entupimento. E a retina é nela que reflete tudo, né? Para que a gente possa enxergar. E o que aconteceu nessa veia? Quando ela entupiu, é como se ela forçasse, ela tivesse empurrando a retina. Então a retina ficou tipo enrugada. A sensação é mais ou menos assim. Pensa que você colocou um plástico na sua frente, aqui você esticou um plástico e ele está esticadinho. Então você consegue enxergar bem do outro lado. Se você amassar esse plástico, você vai ver tudo meio ondulado, né? Quanto mais você amassa esse plástico, mais ondulação e mais nebulosa fica a sua visão. Você não consegue ver do outro lado direito. Então, a retina com esse entupimento, né? E com essa veia forçando, né? A retina, era essa sensação que eu tinha. E aí é muito complicado, porque quando você fala de retina, você está falando o mesmo, é mais ou menos como se fosse uma medula. Ela não se regenera. Então tudo que acontece com ela, se ela é machucada, maculada, ela não se regenera. Então se aquela veia, né, aquela oclusão machucasse a minha retina, porque ela estava forçando, por isso estava tudo ondulado. Mas se ela chegasse a um ponto de macular a retina, era irreversível, é como a medula. E as medicações para a retina, é como também a gente faz, como trabalhar com a medula. Você não é via oral, não tem acesso via oral, justamente por isso. Por ela ter essa característica de não regeneração, então ela é protegida e ela não recebe... você não consegue acessá-la através da via oral. Então não adiantava eu tomar medicamento, não adiantava eu tomar uma injeção, porque ela também não vai através dos vasos sanguíneos, não chega. Então a correção, né, o tratamento para isso, para desobstruir essa veia, são injeções diretamente na vista. Então pensa que era um cenário caótico, né, onde eu mal enxergava, eu precisava passar por um procedimento extremamente delicado e caro, e esse procedimento em si, além dele ser muito delicado, ele tinha um viés de eu poder perder durante o processo a minha vista. Então, se eu estava com a minha visão turva naquele momento, de repente, durante o processo, eu poderia perder e ficar com ela cega. Então, pensa em todo esse contexto, em toda essa complexidade que existia. E quando que isso aconteceu? Esse processo aconteceu, essa oclusão aconteceu em março. E março, para quem não sabe, é onde existe o Ano Novo astrológico. Então, a gente tem a comemoração do Ano Novo no dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, mas o ano astrológico começa no dia 20 de março. Então, março é onde você entra realmente com a regência de todos os astros, né? Então, a regência daquele ano, a incidência maior vem no mês de março. Então, eu já vinha de um processo muito forte, emocional, de muitas emoções não trabalhadas, não direcionadas. E quando chegou a virada do ano astrológico, onde você teve uma condensação e precisava sair todas essas emoções, o que aconteceu? Eu tive uma oclusão
na minha veia da retina, né? Na veia central da retina, acarretando em todo esse caos. Então, perceba que as nossas emoções acumuladas, o impacto que ela pode ter. E aí você pode fazer esse exercício com você, 2015, perceba o que aconteceu, volta lá e veja como que quais são os principais acontecimentos da sua vida, como que estavam os seus relacionamentos, o seu trabalho, qual era o contexto, para que você possa entender o quanto isso pode impactar hoje na sua vida. O quanto que essa influência lunar pode impactar hoje, quais são as consequências, né? Então, faz um retrocesso aí, volta lá no ano de 2015, dá uma olhada nos acontecimentos, em como você estava, o seu trabalho, as relações, seu financeiro, como que você se comportava diante de tudo isso, para que você tenha um panorama e consiga fazer e ver na sua vida quais foram os reflexos de um ano lunar, né? Dessa intensidade emocional, que é a intensidade das águas também. A gente teve muitas tragédias com água, porque a lua está ligada às águas também. Então, dá uma olhada na sua vida, nos acontecimentos, e se prepara esse ano, aproveita que nós ainda estamos em janeiro, nós não entramos ainda nessa energia toda lunar, né? Então a gente tem aí até o dia 20 de março para olhar para essas emoções, para olhar o que está faltando, como que a gente está interagindo com as pessoas, aquilo que está nos incomodando, que a gente não olha, pequenos incômodos do dia a dia, as nossas insatisfações que a gente acaba desprezando. Então, eu estou insatisfeita com determinada coisa, mas eu não olho para aquilo, com o meu trabalho, seja no trabalho, nos relacionamentos, na família, ou na minha vida. Eu já me achei, eu já tenho os meus propósitos bem definidos, tenho os meus projetos, eu sei para onde eu estou indo. Então isso é cuidar das nossas emoções, isso é olhar para dentro e entender os nossos processos. E é muito importante, porque tanto pode simplesmente você ter brigas, discussões, desentendimentos, né? Mas como você pode ter problemas de ordem física na sua saúde. Então eu já estava em 2015 num ponto onde eclodiram todas essas energias, com a vinda do ano astrológico, uma força muito grande da Lua, das emoções, né? Trazendo à tona todas essas emoções, e aconteceu isso. A minha vista, graças a Deus, eu consegui restabelecer, ela não voltou 100%, então eu tenho alguma dificuldade ainda, por exemplo, na leitura, letras pequenas, mas via de regra, sim, ela tá ótima, graças a Deus, eu vejo bem, eu enxergo, não tenho assim, não tenho clareza na minha visão, né? Então não tenho nenhuma, não é turva. Porque o que acontece, né? Qual era a preocupação também? Se houvesse alguma maculação na retina, não tem conserto, não tem como conserto assim, não tem como corrigir. Então não tem um óculos que corrija isso, né? Então é diferente de uma pessoa que tem um problema na vista, não vê nitidamente, mas aí põe um óculos, faz a correção e consegue. No meu caso, não teria como fazer nenhuma correção. Então, pensa que o meu estado emocional se agravou ainda mais, né? Porque eu não ia conseguir enxergar direito as pessoas, eu não ia conseguir mais ler. E eu gosto muito de ler, eu sou uma pessoa que lê muito. Então, isso ajudou criou mais energia em cima de todo esse processo, né? Desse meu emocional. E foi também uma oportunidade, né? Essa foi a grande oportunidade de eu começar a trilhar esse caminho que eu estou hoje, né?
buscar o entendimento das emoções, buscar como é que funciona o nosso campo energético, o nosso campo emocional, como que todos esses campos interagem. Então foi um despertar, foi uma oportunidade que eu tive. Eu poderia ter me sentido vítima dessa situação, rejeitado tudo isso, mas ao contrário, eu falei, eu preciso olhar para tudo isso, eu preciso cuidar das minhas emoções, eu preciso entender melhor como é que funcionam, como que nós funcionamos, o que nós, como que esse pequeno universo que somos cada um de nós, como é que ele funciona, como que todos esses campos interagem, o campo das emoções, o campo racional, o campo espiritual, o nosso campo físico. Então, como que tudo isso interage, né? Como que tudo isso funciona? E encontrar, de fato, o meu propósito. Então, foi a partir daí que eu comecei a minha busca, né? Eu parei e falei assim, agora é o momento realmente de buscar e olhar interiormente. Por que isso está acontecendo? Por que eu quase perdi a minha vista? O que eu não queria ver, né? Porque a vista é o olhar, é o expandir do mundo. Quando eu não vejo, o que eu estou querendo bloquear? O que em mim está tão dolorido que eu não quero olhar, que eu não quero ver? Aonde? Quais situações? E aí eu fui buscar todo esse processo, buscar todo esse entendimento. Então, eu achei muito importante trazer essa informação de um ano lunar, de um ano onde você tem a força do emocional, onde vai eclodir todas essas emoções, e é importante que você trabalhe, que você esteja no processo, né, de busca, de autoconhecimento e de acolhimento das suas emoções, não de rejeição. Se eu tenho medo, em vez de negar que eu tenho medo, eu vou aceitar esse medo e olhar para esse medo. O que esse medo está tentando me dizer? De onde vem esse medo? E às vezes, sim, pode acontecer de eu achar a origem desse medo e esse medo não ser meu. Não faz parte da minha biografia, eu não vivi nada que diga respeito a esse medo que eu tenho. Medo de me lançar, medo de me expor, medo de ser rejeitada, medo da vida, né? Não sei, são vários medos que a gente tem aí. Então, às vezes pode ser que eu olhe para esse medo e eu descubra que é um medo da minha ancestralidade, é um medo que está dentro do meu campo. É um medo que vem lá de trás, onde eu estou interligada com todos os meus ancestrais, com tudo que aconteceu na minha família de origem. E aí eu estou emaranhada, estou identificada com algum membro familiar e estou reproduzindo um medo que não é meu. Então, é por isso que é tão importante olhar para as emoções. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, compartilhar com vocês essa minha história, compartilhar com vocês essa minha visão, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu venho trilhando, né? O caminho que eu venho fazendo de autoconhecimento, de autotransformação, no sentido de aprimorar através daquilo que eu sinto. Então, eu sinto alguma coisa e isso reage em mim de algum jeito. Starta algum processo e aí eu reajo de algum jeito, com raiva, com angústia, com tristeza, com alegria. Então, a gente tem que aprender a se olhar, se acolher, se aceitar, né? E buscar essas origens para que você vá, pouco a pouco, soltando todos esses nozinhos.